Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje. Eu quero trazer para vocês hoje, lá do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, uma das expressões mais lindas a respeito de Jesus Cristo e da relação que ele tem com os seus discípulos, com os seus filhos. Romanos 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, o nosso bem-amado, o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. É verdade, ele estava com o Pai e com o Espírito na criação de todas as coisas. Mesmo sendo Deus e mesmo sendo quem é, ele nos amou de tal maneira que deixou a presença, a glória do Pai, deixou o trono e se tornou homem, ser humano assim como nós, e veio andar nas nossas ruas, veio sentir as nossas dores, veio compartilhar conosco das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E estando aqui, ele agiu de tal maneira e tão poderosa e tão amorosamente que ele se constituiu um pastor de ovelhas, né? Então ele se apresenta assim: eu sou o pastor, mas não sou apenas um pastor, eu sou o bom pastor, o melhor pastor que vocês conhecem. Quando ele se apresenta como pastor, ele está falando sobre as qualidades, sobre o ofício pastoral, né? Eu sou o bom pastor, eu sou aquele que cuida corretamente das ovelhas. As minhas ovelhas não passam fome, as minhas ovelhas não ficam no relento, as minhas ovelhas não são levadas, né, como presas pelos lobos. As minhas ovelhas são guardadas por mim. Eu cuido delas, cada uma delas. Sabe por quê? Ele acrescenta: eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço uma por uma. Eu sei os seus nomes. Eu conheço pelos seus nomes. Quando eu converso, quando eu chamo pelo nome de cada ovelha. 10, 100, milhares, milhões, bilhões. É verdade. Jesus conhece as suas ovelhas. Por isso que ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. Agora, um detalhe que ele acrescenta nesse versículo é que as minhas ovelhas também me conhecem. Que coisa maravilhosa. Então, quando Jesus diz que conhece as ovelhas, ele oferece tudo aquilo que eu disse que ele oferece como bom pastor. E quando você, como ovelha, conhece a Jesus, né? O que você oferece a Jesus como uma boa ovelha? A boa ovelha é aquela que ouve a voz do pastor e obedece. É aquela que não se afasta do seu pastor. É aquela que não vai muito longe porque sabe que o lobo a espreita. É aquela que procura estar cada vez mais perto do pastor para facilitar também e alegrar o seu pastor, não preocupar o seu pastor. A boa ovelha é aquela que conhece o seu pastor, é aquela que também aceita o tipo de alimento que o pastor está oferecendo naquele momento. Que tipo de alimento o Senhor está me oferecendo nesse momento? Né? Que tipo de remédio ele precisa aplicar nas minhas feridas hoje? Que tipo de cuidado ele precisa ter? Talvez ele tenha que me colocar num cantinho, me amarrar numa cerca. Talvez ele tenha que fazer isso. Talvez ele tenha que me imobilizar. Então a ovelha que conhece o seu pastor sabe que o bom pastor está fazendo o melhor e ela se submete. Ela se deixa ser pastoreada. Pense nisso. É maravilhoso saber que nós temos um bom pastor.
mas Deus também se agrada quando nós estamos sendo boas ovelhas. E as boas ovelhas ouvem a voz do pastor, obedecem ao pastor, seguem ao pastor. E não tem dificuldade disso, porque isso lhes dá prazer, além de lhes oferecer uma vida abundante. Que coisa maravilhosa! Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. É assim que você se relaciona com Cristo? Pense nisso. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos amou assim. Muito obrigado porque o Senhor continua nos amando assim. E muito obrigado porque o teu Filho é a prova do teu amor por nós. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nós temos um pastor. O bom pastor é o nosso pastor, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. No nome dele eu quero te agradecer. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.